Evolução dos computadores. A história e linha do tempo. Como chegamos ao computador como conhecemos hoje? No início, a palavra computador se referia a pessoas que faziam contas complexas, já que a palavra vem do latim computare. Em 1944, o London Times publicou uma matéria sobre equipamentos que poderiam substituir o esforço humano, consolidando o uso moderno da palavra. Hoje, os computadores vão além dos cálculos, estão em tudo o que utilizamos, mesmo que não os vejamos. Antes mesmo de pensarmos nos computadores como vemos hoje, precisamos voltar ao momento em que nem se pensava na sua concepção, em momentos da história que foram precursores da construção do mesmo. Em mais ou menos 2500 a.C. surgiu o ábaco, o primeiro mecanismo de cálculo da história, que consiste em uma madeira com bastões na posição horizontal com bolinhas deslizantes. Em 1623, o alemão Schickard criou mecanicamente a primeira calculadora, capaz de desenvolver operações matemáticas com limitação de até 16 dígitos. Em 1720, temos um passo importante que reflete até hoje em nossas máquinas. O alemão Leibniz foi precursor do conceito de sistema binário, método baseado em zeros e uns. Em 1801, o francês Jacob desenvolveu uma máquina que fazia leitura binária de cartões perfurados para realizar operações. Lembre-se disso, ele será importante logo em seguida. Agora, iniciamos o percurso que nos leva às primeiras concepções de computador até os tempos atuais. Na década de 1820, Charles Babbage desenvolveu um modelo com rodas para executar cálculos matemáticos chamada Difference Engine. Mas infelizmente, devido às limitações da época em que vivia, ele não conseguiu finalizar a sua criação. Porém, ele não pôde ver a sua criação completa, mas nós podemos. Em 1945, um professor da Universidade de Sydney e o curador do The London Science Museum começaram a revisar o projeto original, e depois de 17 anos o finalizaram e hoje ela está exposta no The London Science Museum. No mesmo período, Ada Lovelace se tornou amiga de Babbage, contribuindo ativamente na construção da máquina, até que em 1842 desenvolveu o primeiro algoritmo da história destinado a ser processado por uma máquina, que posteriormente foram utilizados na Difference Engine. Em 1880, nos Estados Unidos, Herman Hollerith inventou uma máquina capaz de ler dados censitários registrados por cartões perfurados. Lembra da criação do Jacob? Sem ela, isso não seria possível. Em 1936, Alan Turing sugeriu o modelo teórico máquina de Turing, uma máquina que, seguindo um conjunto de regras, seria capaz de fazer qualquer cálculo lógico, usando uma fita infinita para armazenar informações. Essa fita segue um conceito parecido com o que conhecemos hoje como memória. Em 1938, Conrad Zuse patenteou o Zuse Z1, um computador que utilizava relés e apresentou o primeiro conceito de memória programável, além de ser a primeira máquina a incorporar lógica binária. Com mais de 1 tonelada e cerca de 30 mil peças, a Z1 foi uma grande inovação na época. No entanto, a máquina original foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial, sendo posteriormente reconstruída por ele. Uma informação importante: até a Segunda Guerra Mundial, o que se tinha não eram considerados computadores. Em 1939, Alan Turing desenvolveu o projeto Bomb durante a Segunda Guerra Mundial, para ajudar a quebrar os códigos da máquina Enigma, usada pelos nazistas. Em 1942, Thomas Flowers, através dos conceitos de Turing, desenvolveu o Colossus, o primeiro computador eletrônico programável. As mensagens captadas dos alemães eram transcritas em códigos gravados como furinhos em cartões. Esses cartões eram inseridos na máquina que processava até 5.000 caracteres por segundo. O segundo painel da Colossus registrava os resultados de forma desembaralhada. Essas duas criações elas contribuíram significativamente para a vitória dos aliados na guerra. Em 1945, von Neumann escreveu o modelo de von Neumann, uma estrutura básica de um computador no qual a memória armazenava tanto os dados quanto as instruções do programa. Isso é utilizado até hoje. Em 1946, nos Estados Unidos, John Eckert e John Mauchly inventaram o ENIAC, projetado para realizar cálculos balísticos para o exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Ele usava mais de 17.000 válvulas eletrônicas, 70.000 resistores, pesava 30 toneladas e ocupava uma área de cerca de 167 metros quadrados.
As mulheres desempenharam um papel essencial no projeto do ENIAC, embora o seu trabalho tenha sido amplamente ofuscado e negligenciado na época. Elas foram responsáveis por programar o computador, ou seja, escreviam os algoritmos e configuravam a máquina para executar todos os cálculos. Em 1950, Alan Turing criou o teste de Turing. Ele propôs que um computador pensasse por meio de um diálogo com um ser humano, absorvendo as informações da conversa e tentando se comunicar de forma que um humano não conseguisse distinguir a máquina de uma pessoa. Em 1958, Frank Hosblad criou o Perceptron, um modelo computacional classificador linear que podia aprender a partir de exemplos a melhorar seu desempenho. Em 1967, ele continuou a trabalhar no aprimoramento do Perceptron e nas redes neurais, aplicando o conceito de aprendizado por tentativa e erro. Em 1959, temos o primeiro computador projetado para uso comercial. Ele foi o IBM 1401. Entre os anos de 1964 a 1974, temos os modelos mais destacados como o IBM System 360 e o DSEC PDP-11. Nós temos também o surgimento de computadores com uso de chips ou circuitos integrados, que poderiam processar informações simultâneas de diversos transistores. Como consequência, esses computadores eram muito mais rápidos e baratos, e foram distribuídos para empresas de menor proporção. Nessa época também temos o surgimento da internet. Agora, entre os anos de 1974 a 1989, nessa fase temos que o computador funcionava por meio de microprocessadores que suportavam milhares de transistores. Tal período permitiu o desenvolvimento de modelos compactos e introduziu os microcomputadores de uso doméstico. Devido às múltiplas opções de programação, houve a criação dos primeiros jogos eletrônicos comercializáveis e o avanço da internet. A geração foi marcada pelos modelos da IBM PC e Apple Macintosh. Mas a internet começou mesmo a se popularizar com o uso doméstico ali no final dos anos de 1990. Chegamos então na atualidade, o século XXI. Agora, temos a geração de computadores que foi marcada pela introdução do ULSI, tecnologia que permitia a interseção de milhões de transistores por chip. As múltiplas funções simultâneas permitiam o uso de modelos mais rápidos e de aquecimento consideravelmente menor. Essa fase significou o boom no consumo de microcomputadores, que com o crescimento de empresas, possibilitou uma baixa nos preços e, por consequência, um maior acesso à população. O avanço nas pesquisas da nanotecnologia também nos possibilitou a fabricação de computadores cada vez menores, bem como os famosos notebooks, que são os computadores portáteis. E então, chegamos ao nosso momento mais atual, que, com o avanço na programação, temos o surgimento das IAs, as famosas inteligências artificiais, que há algum tempo diziam que dominariam o mundo, mas hoje vemos que elas facilitam o nosso cotidiano. Por mais que elas ainda estejam em constante evolução, podemos ter imagens como essa do computador andando, gerada por uma IA, e uma facilidade na realização de pesquisas.